Bem, vamos conversar um pouquinho hoje sobre Epíteto, o filósofo escravo. Antes, quero dizer que esse sonzinho de fundo é minha cachorrinha Belinha, minha companheirinha de muitos anos, que dorme ao meu lado aqui enquanto eu estou aqui, e ela ressona e ronca. Ela dorme o sono dos justos e dos anjos. Então, se ouvirem isso, é Belinha. Bem, Epíteto, o filósofo escravo, podemos dizer que ele é o filósofo do si para si mesmo. Ele leva a máxima socrática de reflexão profunda sobre tudo o que você vier a fazer da forma mais absoluta possível. Segundo ele, o ser humano deve vigiar a si mesmo numa tocaia constante, como se fosse um inimigo prestes a emboscá-lo. Ou seja, para Epíteto é fundamental que você pense profundamente sobre o que você fará. Pense também acerca das consequências de tuas escolhas e pense também o que está pensando. Epíteto mergulha no mais profundo daquilo que temos dentro de nós mesmos. Posso dizer, de uma maneira bem absurda, que me lembra um pouquinho Sartre quando diz que o homem está condenado a ser livre. E lendo Epíteto, me parece que ele poderia tranquilamente dizer que o homem está condenado a si mesmo. Tudo o que você fizer, tudo o que acontecer a você, quaisquer tipos de questões, todo tipo de situações, todas as dificuldades, todas as insanidades, todas as tragédias e dramas do seu cotidiano só possuem um culpado: você mesmo. Para Epíteto não há possibilidade de culpar a ninguém. Você não deve pedir ajuda, nem deve pedir nenhum tipo de conselho a ninguém. Você é o seu próprio mestre ou o seu grande inimigo. Não há ninguém capaz de resolver tuas questões. Não há ninguém capaz de mergulhar mais profundo no seu problema, no seu drama, na sua contradição, do que você mesmo. Eu, particularmente, sou um apaixonado por esse tipo de visão, da autorresponsabilização absoluta, do desejo de ser o único capaz de dar um norte à própria vida. E Epíteto era um filósofo estoico que possuía essa característica da maneira mais incrível e profunda que eu já vi. Ele dizia que qualquer necessidade que tenhamos, movidos não saberemos jamais por que tipo de carência, que tipo de desejo. O único capaz de suprir esse tipo de vácuo existencial é apenas o próprio ser humano que passa o problema. Ele odiava a ideia de que você deva censurar alguém, ou culpar alguém, ou apontar alguém como culpado das suas próprias atitudes. Se você fez ou deixou de fazer, se você exerceu ou não exerceu de maneira correta as tuas decisões, o único culpado de todo esse processo é você mesmo. Ele afirma que cada ser humano deve caminhar com a cautela de um convalescente, com a cautela daquele
que sabe que está em eterno processo de convalescência e recuperação, porque só assim saberemos trilhar o caminho mais correto, o caminho mais sóbrio, o caminho mais distante dos perigos. Ora, é a visão que coloca o ser humano diante de si e lhe dá apenas a alternativa de seu próprio desejo e de sua consciência, e atingir um nível superior de entendimento acerca de quem você é e daquilo que a vida lhe trouxe. Porque a vida lhe trouxe algo. E se ela lhe trouxe alguma coisa, você deve saber como interpretar esse presente. Um presente positivo ou um presente de grego. Mas quem vai fazer desse presente algo bom ou ruim é você mesmo. Interpretar o discurso da vida à luz da sua própria razão. E não temer jamais o confronto perigoso, o confronto aterrorizante entre você e aquilo que você é. Ora, derrotas, vitórias, conquistas, perdas, tudo isso pertence ao processo da nossa existência. E saber como lidar com isso é algo muito peculiar, muito particular. Somos seres individuados, se analisarmos muito bem a teoria de Epíteto. Somos tão individuados que a nossa consciência é algo que lhe coloca de maneira quase que material diante de si mesmo. Não há como fugir das suas responsabilidades. Não há como fugir daquilo que você é. Não há como fugir do encontro consigo mesmo. E não há como fugir da responsabilização de si por tudo aquilo que acontece com você. Indicar outro, apontar outro, querer culpar qualquer tipo de entidade positiva ou negativa, isso não cabe para Epíteto. Acredito que hoje, vendo toda essa epidemia de culpabilização de outrem, de culpabilização de seres sobrenaturais, diabólicos, ele deveria entrar num processo de profundo desejo de bradar sobre o equívoco de culpar aqueles que de modo algum possuem as chaves da sua existência. O único que possui as chaves, as fórmulas, as senhas da própria existência é o ser humano, individuado. Nós. Que pensamento magnífico! O filósofo do ser humano eternamente em contato necessário, fundamental consigo mesmo. Para que vocês entendam a grandeza, a profundidade daquilo que ele escreve, eu vou ler um pequeno trecho da sua obra, do capítulo 48, onde ele diz: olhe para si mesmo em busca de ajuda ou à espera de dano. Não culpe ninguém, a não ser você mesmo. A condição e característica de uma pessoa vulgar é que ela nunca espera ajuda ou dano de si mesma, mas apenas do exterior. A condição e a característica de um filósofo é a de que ele olha para si mesmo em busca
de ajuda ou à espera de dano. As características de alguém proficiente são que ele não censura ninguém, não elogia ninguém, não culpa ninguém, não acusa ninguém, não diz nada a respeito de si mesmo como sendo alguém ou sabendo alguma coisa. Quando ele é impedido ou restringido, ele acusa a si mesmo. E se ele é elogiado, ele se ri de quem o elogia. E se ele é censurado, não faz nenhuma defesa. Mas ele anda com a cautela de um convalescente, cuidadoso para não prejudicar a parte que está indo bem, mas ainda não recuperado totalmente. Ele restringe o desejo, transfere sua aversão apenas àquelas coisas que impedem o uso adequado de nossa própria vontade. Ele emprega suas energias moderadamente em todas as direções. Se ele parece estúpido ou ignorante, ele não se importa. E em uma palavra, ele vigia a si mesmo como a um inimigo pronto para lhe emboscar. Magnífico. É fundamental refletir cotidianamente sobre isso. Este parágrafo está no livro A Arte de Viver. Epíteto é um filósofo estoico um pouco diferente. Foi um escravo. A visão que ele tem da vida não é a visão de Marco Aurélio, o imperador, nem a visão de Sêneca, o filósofo, conselheiro dos imperadores, mas a visão de um homem que teve de sobreviver cotidianamente. Para isso, ele entendeu a necessidade de voltar-se para si mesmo. Talvez a grande glória de um ser humano seja entender que só ele, mais ninguém, sabe quais caminhos ele deve seguir. A chave, como eu disse anteriormente, a senha, os códigos e protocolos da tua existência só se encontram com você mesmo. Epíteto, excelente. Fiquem bem.